Invocando a presença de Deus, considero aberta a segunda sessão extraordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Arialva, no ano de 2021. Gostaria de pedir ao vereador Paulo Sérgio que fizesse a leitura do Salmo 15 da Bíblia Sagrada. O verdadeiro cidadão dos céus, Salmo de Davi. Senhor, quem habitará o teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos é réprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não mude. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe deitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Como hoje é uma sessão extraordinária, passaremos direto para a ordem do dia. Gostaria de pedir à primeira secretária, a vereadora Nelly de Oliveira, que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 19 de 2021 e do projeto de lei de número 22, de 19 de março de 2021, que dispõe sobre criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais, CACS Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentando na forma da Lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. Arialva, 19 de março de 2021. Mensagem do Executivo. Excelentíssimo Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a nobre edilidade a fim de ser submetida ao exame e deliberação dessa egrégia Câmara o incluso projeto de lei que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição da República, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Após a promulgação da Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020, que inclui o artigo 212-A na Magna Carta para tratar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Foi editada a Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para regulamentar o fundo. De acordo com o referido Diploma Federal, artigo 34, todas as esferas de governo devem instituir conselho para acompanhamento e controle social do Fundeb, motivo pelo qual, ora, se apresenta esta propositura, tendo por objeto a normatização sobre a organização e o funcionamento do aludido colegiado no âmbito do município de Arialva, a qual revogará as disposições em contrário. De acordo com o novo regulamento federal, o CACS Fundeb deve ser constituído, dentre outros membros, por 2 representantes de pais do alunado. Contudo, no artigo 6º, inciso 1º, a linha E, do presente projeto de lei foi acrescentado o termo responsáveis, considerando a evolução do conceito de família. Impede registrar que a tramitação da propositura em apreço assume caráter emergencial, vez que, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 14.113 de 2020, os novos conselhos devem estar constituídos até a data de 24 de março de 2021. Por outro lado, cumpre ressaltar que a constituição do CACS Fundeb perpassa pela realização do processo eletivo para a escolha dos representantes de diversos segmentos
que deve integrar a sua composição, circunstância que demanda tempo razoável para o cumprimento de cada etapa desse processo de escolha. Nessas condições evidenciadas, as razões que embasam a iniciativa, consubstanciadas em última análise na necessidade de adequação da legislação de emergência do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valores dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, as novas regras estabelecidas pela Lei Federal 14.113 de 2020, contará ela, por certo, com o aval dessa colenda Casa de Leis. Sem mais, renova na oportunidade os protestos de consideração e apreço, atenciosamente, Dr. Elson Banuti Barreto, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Paulo Sérgio de Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Arealva. Projeto de Lei número 22, de 19 de março de 2021. Dispõe sobre a criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e da outras providências. Artigo 1º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do município de Arealva, CACS-Fundeb, criado nos termos da Lei 1466, de 25 de abril de 2007, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição da República, regulamenta na forma da Lei Federal 14.113, 25 de dezembro de 2020, fica a criação do novo acordo com as disposições dessa lei. Artigo 2º. O CACS-Fundeb tem por finalidade proceder ao acompanhamento e ao controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo, com organização e ação independentes, em harmonia com os órgãos da administração pública municipal, competindo-lhe: primeiro, elaborar parecer sobre as prestações de contas conforme previsto no parágrafo único do artigo 31 da Lei Federal 14.113 de 2020. Segundo, supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, objetivando concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do fundo. Terceiro, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do ensino para atendimento à educação de jovens e adultos. Quarto, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos programas nacionais do governo em andamento com o município. Quinto, receber e analisar as prestações de contas referentes ao programa referidos no inciso 3º e 4º do caput deste artigo, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Sexto, examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos ao recurso repassados ou retidos à conta do fundo. Sétimo, criar ou atualizar o regimento interno observado o disposto nesta lei. Artigo 3º. O CACS-Fundeb poderá, sempre que julgar conveniente, primeiro, apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. Segundo, convocar por decisão da maioria de seus membros o diretor municipal de educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recurso e da execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Terceiro,
requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos com prazo para fornecimento não superior a 20 dias referente a: letra A, licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recurso do fundo. Letra B, folhas de pagamento dos profissionais da educação, com a discriminação dos servidores em efetivo exercício na educação básica e a indicação do respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que se encontrarem vinculados. C, convênios e parcerias com as instituições comunitárias, com profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. D, outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Quarto, realizar visitas para verificar in loco, entre outras questões pertinentes, o desenvolvimento regular de obras e serviços realizados pelas instituições escolares com recursos do fundo. B, adequação do serviço de transporte escolar. C, a utilização e benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recurso do fundo para esse fim. Artigo 4º. A fiscalização e o controle do cumprimento do disposto no artigo 212-A da Constituição da República e nesta lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do fundo, serão exercidos pelo CACS-Fundeb. Artigo 5º. O CACS-Fundeb deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer referente à prestação de contas dos recursos do fundo. Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado ao Poder Público Municipal em até 30 dias antes do vencimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas do Estado. Artigo 6º. O CACS-Fundeb será constituído por: primeiro, membros titulares na seguinte conformidade: a. 2 representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos um deles na Diretoria Municipal de Educação. B. 1 representante dos professores da educação básica pública do município. C. 1 representante dos gestores de escola de educação básica pública do município. E D. 1 representante dos servidores técnicos administrativos das escolas de educação básica pública no município. E. 2 representantes dos pais responsáveis de alunos da educação básica pública do município. F. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública do município, devendo um deles ser indicado pela entidade de estudantes secundaristas. G. 1 representante do Conselho Municipal de Educação, CME. 1 representante do Conselho Tutelar previsto na Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, indicado por seus pares. E. 2 representantes de organização da sociedade civil. Artigo 2. Membros suplentes. Para cada membro titular será nomeado um suplente representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios, em seus afastamentos definitivos ocorridos antes do fim do mandato. Inciso 1º. Os conselheiros de que trata os incisos 1º e 2º deste artigo deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam, devendo essa condição constituir-se como pré-requisito a participação do processo eletivo do presidente. Inciso 2º. Para fins da representação referida na linha I do inciso 1º do caput deste artigo, as organizações da sociedade civil deverão atender às seguintes condições. Primeiro, ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos nos termos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014. Segundo, desenvolver atividades direcionadas ao município de Arealva. Terceiro, estar em funcionamento há no mínimo 1 ano da data da publicação do edital. Quarto, desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. Quinto, não figurar como beneficiária dos recursos fiscalizados pelo CACS-Fundeb ou como contratada pela administração a título oneroso. Inciso 3º,
Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso da linha F do inciso 1º do caput deste artigo, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Artigo 7º. Ficam impedidos de integrar o CACS Fundeb: 1. O prefeito, o vice-prefeito, os diretores municipais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o 3º grau. 2. O tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins desses profissionais até o 3º grau. 3. Estudantes que não sejam emancipados. 4. Responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que: a. exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo. B. Prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo. Artigo 8º. O suplente substituirá o titular do Conselho do Fundeb nos casos de afastamento temporário ou eventuais deste, e assumirá sua vaga temporariamente até que seja nomeado outro titular, nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de: 1. Desligamento por motivos particulares. 2. Rompimento do vínculo de que se trata no inciso 1º do artigo 6º. E 3. Situação de impedimento previsto no artigo 7º incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato. Parágrafo único. Na hipótese em que o conselheiro titular ou suplente incorrerem na situação de afastamento definitivo descrito acima, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novos representantes para o CACS Fundeb. Artigo 9º. Compete ao Poder Executivo designar por meio de decreto específico os integrantes do CACS Fundeb no prazo de 20 dias antes do fim de seus mandatos da seguinte forma: 1. Os membros que são tratados nos incisos do artigo 6º dessa lei serão escolhidos por eleição a ser efetuada pelos respectivos pares. 2. Nos casos de organização de sociedade civil em processo eletivo dotado de ampla publicidade, edital de chamamento. Pela Diretoria de Educação, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiários de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade a título oneroso. Artigo 10º. O presidente e o vice-presidente do CACS Fundeb serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado nos termos previstos no seu regimento interno. Inciso 1º. Ficam impedidos de ocupar as funções de presidente e vice-presidente qualquer representante do Poder Executivo no colegiado. Inciso 2º. Na hipótese em que o membro que ocupa a função de presidente do Conselho do Fundeb incorrer na situação de afastamento definitivo previsto no artigo 8º, a presidência será ocupada pelo vice-presidente. Artigo 11º. A atuação dos membros do CACS Fundeb: 1. Não será remunerada, será considerada atividade de relevante interesse social. 3. Assegura a isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e sobre as pessoas que lhe confiarem ou deles receberem informações. 4. Será considerada dia de efetivo exercício dos representantes de professores, diretores e servidores das escolas públicas em atividade no Conselho. 5º. Veda, no caso dos conselheiros representantes de professores, diretores ou servidores das escolas públicas no curso do mandato: a exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. B. O afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. 6º. Veda, no caso dos conselheiros representantes dos estudantes em atividades no Conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares, sendo-lhes assegurados direitos pedagógicos. Artigo 12º. O primeiro mandato dos conselheiros do CACS Fundeb, nomeados nos termos desta lei,
Terá vigência até 31 de dezembro de 2022. Parágrafo único. Caberá aos atuais membros do CACS-Fundeb exercer as funções de acompanhamento e de controle previstas na legislação até a assunção dos novos membros do colegiado nomeados nos termos da lei. Artigo 13º. A partir de 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do prefeito, o mandato dos membros do CACS-Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Inciso 1º. A indicação para os mandatos posteriores ao primeiro deverá ocorrer em até 20 dias antes do término do mandato vigente, para a nomeação dos conselheiros que atuarão no mandato seguinte. Inciso 2º. Durante o prazo previsto no inciso 1º desse artigo e antes da posse, os representantes dos segmentos indicados para o mandato subsequente do Conselho deverão se reunir com os membros do CACS-Fundeb, cujo mandato está se encerrando, para a transferência de documentos e informações de interesse do Conselho. Artigo 14º. As reuniões do CACS-Fundeb serão realizadas, primeiro, na periodicidade definida pelo regimento interno, respeitada a frequência mínima trimestral para as reuniões ordinárias. Segundo, extraordinariamente, quando convocadas pelo presidente ou mediante solicitação por escrito, de no mínimo 2/3 dos integrantes do colegiado. Inciso 1º. As reuniões serão realizadas em primeira convocação, com a maioria simples dos membros do CACS-Fundeb, ou em segunda convocação, 30 minutos após os membros presentes. Inciso 2º. As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade, nos casos em que o julgamento depender de desempate. Artigo 15º. O site na internet contendo informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do CACS-Fundeb terá continuidade com a inclusão, primeiro, dos nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam. Segundo, do correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho. Terceiro, das atas de reuniões. Quarto, dos relatórios e pareceres. Quinto, outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 16º. Caberá ao Poder Executivo, com vistas à execução plena das competências do CACS-Fundeb, assegurar: primeiro, infraestrutura, condições materiais, equipamentos adequados e local para a realização de suas competências. Segundo, um servidor do quadro efetivo municipal para atuar como secretário executivo do Conselho. Terceiro, oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à sua criação e composição. Artigo 17º. O regimento interno do CACS-Fundeb deverá ser criado ou atualizado e aprovado no prazo máximo de 30 dias após a posse dos conselheiros. Artigo 18º. O Conselho atuará com autonomia, sem vinculação institucional ao Poder Executivo local, entretanto sujeito à ingerência do gabinete do prefeito para decisões que abarcam recursos financeiros ou decisões que alterem a organização estrutural definitiva do setor de educação. Artigo 19º. Os casos omissos na presente lei obedecerão às disposições da Lei Federal 14.113, de 2020. Artigo 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Arialva, 19 de março de 2021, Dr. Elson Banuti Barreto, Prefeito Municipal. Obrigado, vereadora Nelly. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Vereador Walter. Vereadora Séfora. Aprovado. Vereador Erisvaldo. Aprovado. Vereadora Nelly. Aprovado. Vereador Paulo Sérgio. Aprovado. Vereador Nilton Cardoso. Aprovado. Vereador João Nicolau. Aprovado. Vereador Hector. Aprovado. Declaro aprovado, em primeira discussão, o projeto de lei de número 22, de 19 de março de 2021. Eu gostaria de agradecer a presença de todos
agradecer a presença da nossa diretora de educação, a Sirlene, e convidá-lo a todos para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 5 de abril de 2021. Declaro encerrada a presente sessão.